Se a tua presença não for junto, não nos faça subir daqui. Na King James diz assim: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair daqui. Na tradução, na linguagem de hoje, então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faça sair deste lugar. Na versão Almada Souza, que é a Bíblia do homem, então Moisés declarou: se não forem conosco, não nos envie deste lugar. Amém? Meus queridos irmãos, diante desse texto tão bonito, tão pedagógico, tão inspirador, nós observamos aqui a vida de um homem que viveu grandes experiências a partir do seu nascimento. E aqui vemos de forma categórica o atrevimento de um adorador, colocando uma condicionalidade para Deus. E ele usa a expressão se é uma condição. E aqui é um atrevimento deste crente, deste homem, deste obreiro, deste líder chamado Moisés. Ele estava se atrevendo a colocar esta condição para
por mais de 800 vezes a Bíblia fala de Moisés. A Bíblia conta alguma coisa sobre Moisés. A Bíblia fala dos grandes feitos, das grandes conquistas, dos grandes momentos que Moisés vivenciou, desde o seu nascimento até sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho e do outro lado no deserto continuar desfrutando de grande experiência. Este crente, este adorador chamado Moisés, onde ele estava adorando a Deus? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Permita-me dizer, não era uma catedral bonita como essa, não era com toda a estrutura que nós temos aqui para nos auxiliar e nos ajudar a nos comunicar com a igreja. Eu fiquei admirado aqui, abrindo um parêntese, em ver a juventude louvando a Deus, em ver as irmãs louvando a Deus, com estes músicos, com tanta maestria, com tanta felicidade, com tanta dedicação, mas no deserto não havia isso, não havia instrumento, não havia essa estrutura, mas lá no deserto havia um homem que sabia o que era agradecer a Deus, porque ele sabia o que Deus fez por ele e pelo povo de Israel. Você sabe por que estar aqui. Você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe como Deus te alcançou. Você sabe como Deus te viu e com a mão dele te pegou, te agarrou e disse: eu quero você no meio, dentro do meu arraial, para me conhecer, para ter intimidade comigo, para viver profundas experiências que eu tenho para contigo na terra. A igreja que Moisés pastoreava no deserto. Deserto não é lugar para pessoas habitarem, morarem. Deserto, me desculpa a minha linguagem pernambucana, deserto é lugar de calango, deserto é lugar de largapicha, deserto é lugar de lacrau, de escorpião, dos charcas do deserto. Mas lá no deserto, Moisés olhou para trás e viu o mar que se fechou, olhou para Israel e disse: olha, Jeová nos tirou com mão forte das garras de Faraó, vamos fazer uma festa para Deus aqui. Aleluia. Este Moisés que viveu algumas fases da sua vida no Egito, diante da sarça, agora no deserto, este Moisés deixou um legado não somente para aquele povo, para as gerações futuras, para nós e para as outras gerações que virão. Moisés deixa uma grande lição para nós, independente do lugar, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo no momento. É importante lembrar de que nós só somos o que somos porque Deus e a sua mão poderosa está sobre o seu povo. Aleluia. Aleluia. Eu estou aqui lembrando, irmão, me permita, lá no meu estado, lá no Pernambuco, estado do Pernambuco, da onde eu sou, zona da Mata Sul, ainda criança, lembro-me que nós íamos cultuar nos lugares tão simples, e um dia tínhamos que subir uma mata, porque no meio da montanha, naquela mata, havia uma serra de Deus. Lá tinha uma casa de farinha,
Mas lá naquele culto tão simples, ela dizia, quando tinha oportunidade, um dia eu vou ver meu marido dizendo assim, eu sou crente e vou morar no céu. Aleluia, 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 aleluia. Independente do lugar e da circunstância que esteja acontecendo ao seu redor, se mantenha firme, adorando a Deus e dizendo, eu nasci para adorar a Deus e glorificá-lo. Aleluia. Nós estávamos fazendo um culto lá, eu ainda criança, irmão. 8, 9 anos de idade. Aleluia. E naquele dia, naquele culto, aconteceu algo interessante que eu nunca me esqueci. Eu ganhei uma calça branca. Quem lembra daquele sapato chamado conga? Quem lembra? Tem muita gente que já usou aqui. O sapato conga é uma calça branca e uma camisa assim, bem clarinha. Não lembro bem assim o detalhe da cor, só que era uma cor bem clara. Naquele dia começou a chuviscar, pastor, e lá vai mais subindo. O barro vermelho. Minha linguagem pernambucana, levei um baque, uma queda, saí embolando. Fui para lá embaixo na estrada, me levantei de novo, e alguém disse, aí, vai voltar ou vai subir? Eu disse, eu vou subir, porque eu não vou perder aquele culto de jeito nenhum, pequenininho. Aleluia! A roupa toda melada, todo melado de terra, me desculpa,
essa noite o laço do passarinheiro quebrou, 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 quebrou. Adore, 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 adore. Eu estou feliz. Eu fiz aquele comentário no pé da orelha do pastor e disse a ele: meu pastor, estou feliz por estar aqui. Eu ando em alguns lugares e muitos altares já não se vê os obreiros se comportando como crente. Já não se vê muitos obreiros orando. Eu já ouvi que nessa noite o obreiro orando em língua estranha. Essa é a nossa raiz, é a nossa essência, é o fundamento, é a base. Antes de eu ser pastor, eu sou crente. Antes de ser pregador, eu sou crente. Antes de ser chamado para ser pregador, eu sou adorador e batizado com o Espírito Santo e com fogo. Vou fazer 46 anos. Jesus me batizou com o Espírito Santo com 7 anos de idade. E o altar pega fogo até hoje. Eu não posso somente me dar o luxo, meus companheiros de ministério, de orar em línguas estranhas, de sentir a glória, de levantar a mão, de fazer uma coisa apenas em congresso. Não era congresso no deserto, mas Moisés disse: é hoje.
está o lugar. Moisés estava no deserto, só areia, sol quente, o povo com as marcas de calo nos pés, as marcas do sofrimento, meu querido pastor. Aleluia! Moisés disse: vamos fazer uma festa. Depois de 430 anos, depois de nós ver Jeová abrir o mar vermelho, ninguém vai segurar a minha adoração. E cantou Moisés assim: cantarei ao Senhor, porque de forma maravilhosa Ele triunfou e lançou no mar o carro e o cavaleiro. Não dá para viver sem a presença de Deus. A pergunta que não quer calar: o que será de um povo, de uma nação, de uma igreja, de um obreiro, de um departamento, se a presença de Deus se ausentar de nós? Jeová disse: eu não vou mais, vou mandar um representante. Mas Moisés era crente, era atrevido, na minha linguagem pernambucana era afoito. Ele disse: Senhor, se tu mesmo não for com a gente, caminhando com a gente, não nos faça subir daqui. Oh, que crente atrevido era Moisés. Dá uma olhada para teu irmão e diga assim: seja atrevido. Deus gosta disso. Deus gostou tanto da proposta, porque era uma condicional. Sim, parecia que estava desafiando a Deus, mas não era. Mas ele disse: sim, é uma condição. Se o Senhor não for, nós não vamos ter alegria, nós não vamos ter paz, nós não vamos ter ânimo, nós não vamos ter sucesso, nós não vamos ter força para aguentar, caminhar ainda, sabe lá quantos anos tem pela frente neste deserto. Aí Jeová gostou e disse assim: e isso também, na leitura que o Senhor deu, e isso também te farei. Diga para seu irmão: e isso também, que você desejou, que você clamou, é o que Deus vai fazer conforme a sua palavra. O que significaria ter a ausência da presença de Deus em nossas vidas? Um grande impacto espiritual. Se Deus sair do meio de nós, a presença dele sair do meio de nós, acabou. Não tem cura, não tem libertação, não tem mais batismo com o Espírito Santo, não tem mais lágrima, não tem mais derramamento, não tem mais avivamento, não tem mais salvação, não tem mais uma obra maravilhosa, porque a presença dele se ausentou. O que será de um povo se Deus se ausentar? Se Deus sair, se Deus não for mais, se Deus não agir, se Deus não fizer, se Deus não intervir, o que será de nós? Mas agora eu tenho que olhar para Paulo, lá na frente, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 57. Depois de tantas provações, depois de passar por tantas experiências, naufrágio, açoite, momentos até mesmo de ausência de pão, na cadeia, muitas das vezes só, desprezado por alguns irmãos. Aí Paulo toma a palavra de evidência e diz assim: Paulo cantou, louvou, adorou, magnificou, exaltou e disse assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé agora. Não vou mais adiante.
quando ele disse assim, num culto de instrução, e ele olhou para o altar, eu tinha 10 anos, e ele disse assim, senhores pregadores, se preparem, orem, consagrem, jejuem, mas nunca dê tudo, deixe um pouquinho para o dia seguinte, tenha reserva. Entendeu o que eu queria dizer? Vamos deixar um pouquinho para outro dia, vocês vão me chamar aqui, quem pode dizer amém? Amém! Eu sei que eu vou voltar aqui. Agora deixa eu te dizer para nós encerrarmos aqui. A presença de Deus, ela é tão gloriosa nas nossas vidas, ela é tão impactante nas nossas vidas. Você sabia que muitas das vezes por causa de um abraço que Deus direciona o pastor, e eu estava ali olhando, o pastor desceu, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, isso é evangelho, é isso é evangelho, evangelho de comunhão, evangelho do abraço, evangelho da confraternização. Lá fora não tem mais isso não, mas no meio do povo de Deus, por causa da presença de Deus, nós devemos preservar esta comunhão até que Ele volte. Aliás, eu não sei se você já abraçou alguém hoje. Sai do seu lugar agora e abraça alguém e diga para ele assim, eu te amo.